Olá pessoal, então vou terminar então aquela explicação, a revisão das equações de Maxwell que nós tínhamos começado na aula e não deu tempo de terminar. Bom, primeiro eu queria também enfatizar que essa revisão era uma revisão bem sumária, né? Porque isso é visto com bastante profundidade na disciplina de eletromagnetismo em vários capítulos, né? Então aqui é só para vocês se relembrarem, né, quem fez a disciplina. Então isso aqui é a definição de fluxo que nós tínhamos visto, né, na aula. Então temos o fluxo elétrico, nós temos uma determinada superfície com área A, né? Queremos saber, e aqui temos um campo elétrico passando por essa superfície. Qual é o fluxo de campo elétrico passando por esta superfície de área A? A gente pega um elemento de área dA vezes o produto escalar com o campo elétrico que passa por aquele elemento de área vai dar o fluxo por aquele elemento de área. E a integral sobre toda a superfície vai dar então o fluxo do campo elétrico por toda esta superfície. Também aqui o fluxo magnético. A integral de B escalar dA sobre toda esta superfície, né? Veja que a integral aqui é sobre a área, né? Elemento de área, vai dar o fluxo magnético. Então temos o fluxo elétrico e o fluxo magnético. Uma outra coisa importante, a derivada do fluxo com relação ao tempo dá a taxa de variação do fluxo, né? É importante a gente saber se o campo magnético ou o campo elétrico está variando com o tempo ou não, né? Nós vimos ali que nas ondas eletromagnéticas, né, os campos elétricos e magnéticos ficam oscilando com o tempo. Então tá. 2. Vamos falar aqui então da lei de Gauss. Da lei de Gauss nós temos então que o fluxo elétrico é igual a integral fechada. Pera, deixa eu escrever, depois eu falo. E escalar dA o fluxo elétrico, né, como nós vimos aqui em cima, é a integral do produto escalar de E escalar dA, né? Esse é o fluxo elétrico. Agora, a lei de Gauss é definida em termos do fluxo elétrico, mas não por uma superfície aberta como essa daqui que eu desenhei aqui, né? Aqui por essa superfície passa um fluxo, né? Mas a lei de Gauss se refere a uma superfície fechada. Esse símbolo aqui refere a uma superfície fechada. O fluxo de campo elétrico por uma superfície fechada é igual à carga in, a carga no interior dessa superfície fechada dividido por ε0, né? Uma constante. Então, esse papel aqui, né, posso considerar como sendo uma superfície aberta. Se eu fechar ele e fizer um quadrado, né, um cubo, então a superfície desse cubo, né, poderá ser considerada como uma superfície fechada. A superfície externa de uma bola de futebol pode ser considerada como uma superfície fechada. Então, isso que eu estou me indicando como uma superfície fechada, tá? E temos também
a lei de Gauss para o magnetismo, onde a integral de B escalar dA é igual a zero. Talvez os alunos que tenham feito um eletromagnetismo talvez não estejam muito familiarizados, dependendo do livro ou texto que tenham utilizado, né, com as equações de Maxwell na forma integral. Também é possível encontrar as equações de Maxwell na forma diferencial, né? Eu vou mostrar para vocês aqui as equações de Maxwell na forma integral, tá? É a forma como o Halliday trabalha. Então tá. Então agora veja só aqui esse exemplo. Se temos uma carga positiva e uma carga negativa, nós vamos ter um campo elétrico saindo das cargas positivas e indo para as cargas negativas, né? Ok. E tudo cheio de linhas de campo aqui, né? Agora vamos aplicar então a lei de Gauss na forma elétrica, para o campo elétrico. Essa é a primeira questão aqui. Nós podemos aplicar uma superfície fechada e pode ser qualquer superfície fechada, desde que seja uma superfície fechada, né? Então eu posso considerar aqui uma superfície que engloba as duas cargas. Aqui vocês estão vendo um círculo, né? Mas se fosse um desenho tridimensional, tinha que ser uma circunferência, um elipsoide, algo fechado, tá? Nesse caso, o que nós podemos concluir, vamos colocar aqui, superfície 1, que o fluxo de campo elétrico, se a gente calcular essa integral aqui, E escalar dA sobre toda essa superfície, nós vamos chegar a esse resultado, que é a carga interna dividido pelo ε0. Agora, se temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa de mesmo sinal, a carga resultante é nula, né? Então, portanto, o fluxo sobre aquela superfície é nula. Vamos fazer uma outra superfície aqui, englobando nenhuma carga, a superfície 2. Nessa superfície 2, também, F2 vai ser zero, porque esta superfície não está englobando nenhuma carga. Então a carga interna a essa superfície 2 é zero, portanto o fluxo 2 é igual a zero. Agora vamos fazer uma superfície que engloba somente a carga positiva. Vou chamar essa aqui de 3. Então, Φ3 é igual a integral de escalar dA, mas ela é igual à carga interna sobre ε0, que é mais que sobre ε0. Não importa se essa curva é uma esfera, um cubo, um elipsoide, né? O que a lei de Gauss nos diz
é que por essa superfície fechada, o fluxo é igual à carga interna dividido por ε0. Ok? Agora vamos ver aqui, por que então o fluxo magnético é igual a zero, independente da superfície que se escolha? Ora, com estes exemplos aqui, vocês percebem se a gente tiver um ímã, ele vai produzir linhas de campo magnético, né, até que parecidas com as linhas de campo elétrico, né? Só que todo mundo sabe, né, que se a gente quebrar esse ímã em 2 pedaços, ou quantos pedaços a gente quiser, cada pedaço que for quebrado vai ser um novo ímã. Então perceba, aqui na lei de Gauss para o campo elétrico, a única situação em que o fluxo é diferente de zero é quando a superfície gaussiana engloba uma única carga. Se a superfície gaussiana engloba todas as cargas, se a superfície gaussiana engloba nenhuma carga, né? Todos esses casos, né, o fluxo é nulo. Isso quer dizer que que o fluxo magnético, que é a integral de B escalar dA, sempre vai ser zero por qualquer superfície, porque em nenhuma superfície que a gente faça aqui, a gente vai conseguir englobar um monopolo magnético, ou que seria análogo a um monopolo elétrico, né? Uma carga positiva ou uma carga negativa. Perceba nessa curva gaussiana aqui englobando a carga positiva que todas as linhas de campo estão saindo. Por isso nós temos um fluxo resultante. Nestas outras curvas gaussianas que nós fizemos, nessa daqui, por exemplo, as mesmas linhas que entram, dando um fluxo positivo, por exemplo, saem dando um fluxo negativo. Entra, sai. Acaba, então, neutralizando o fluxo. Se a gente fizer uma análise sobre esta curva maior, também observaremos esse detalhe. Então, por qualquer curva que a gente faça aqui, a gente vai observar que as linhas de campo entram e saem, gerando um fluxo magnético nulo para qualquer superfície gaussiana. Ok? Então, para sintetizar, nós temos essas duas equações da lei de Gauss para os campos elétricos, né? E para campos magnéticos. Agora vamos falar um pouco sobre campos induzidos, né? Temos as seguintes leis aqui.
escalar ds Bom, então temos aqui a lei da indução de Faraday e lei da indução de Maxwell. A equação 3 e a equação 4. Então, à primeira vista, vocês podem achar que isso daqui é um cálculo de fluxo do campo elétrico e aqui um cálculo de fluxo do campo magnético, mas não é. Atenção, aqui é um E escalar ds e o que nós tínhamos anteriormente, né? Vejam a diferença. Aqui é um E escalar dA. A área, que é metro quadrado, né? E aqui ds é um caminho, né? Então tem unidade de comprimento, não comprimento ao quadrado. Então, o ds é um caminho, né? E essa integral fechada se representa aqui a integral de E escalar ds sobre um caminho fechado. Podemos considerar aqui um caminho fechado, vamos ver aqui, um anel, por exemplo. Um anel, né? E o que a lei da indução de Faraday diz? Que se por essa linha fechada, por esse anel fechado, né, houver variação de fluxo magnético, veja que aqui está φB é o fluxo magnético e dφ dt é a variação desse fluxo. Então, suponha que aqui, por dentro desse anel, tenha campo magnético que esteja variando com o tempo, né? Um campo magnético que depende do tempo. E se a gente calcular ponto a ponto desse anel, o produto de ds com o campo elétrico, aliás, nós vamos observar a existência de campos elétricos aqui. O que esta equação está aqui dizendo é que se houver variação de campo magnético, ou seja, se esse lado direito aqui for diferente de zero, e esse lado direito aqui ele vai ser diferente de zero somente se houver variação de campo magnético, ou seja, houver variação do fluxo magnético. Se isso for verdade, se houver variação de fluxo magnético aqui, nós teremos a presença de campo elétrico ao longo desse anel aqui. Porque a integral de E escalar ds vai ser diferente de zero, vai ter alguma contribuição aqui. Então isso quer dizer que esse campo elétrico ele é gerado a partir de uma variação do campo magnético e não a partir de uma carga elétrica. Neste caso, nós chamamos esse campo elétrico de campo elétrico induzido, porque ele foi gerado pela variação de um campo magnético e não pela presença de uma carga elétrica. E veja que interessante que o mesmo ocorre quando no interior de um anel existe uma variação de campo elétrico. Aí estamos falando da lei de indução de Maxwell.
se o lado direito aqui for diferente de zero, e esse lado direito aqui só vai ser diferente de zero se houver variação de campo elétrico, se o fluxo elétrico for diferente de zero. Aí, esse lado esquerdo deve ser diferente de zero, e ele só será diferente de zero se o produto de B escalar ds for diferente de zero ao longo dessa trajetória, desse anel. Como o ds nunca vai ser zero, né? Então, para cada ds, nós vamos encontrar alguma contribuição de campo magnético ao longo desse anel. Então, e novamente, né, o que gera campo elétrico? Uma carga elétrica. O que gera um campo magnético? Uma corrente elétrica. Nesse caso aqui, esse campo magnético não está sendo gerado por uma corrente elétrica, mas sim por uma variação de campo elétrico. Portanto, nós chamamos então esse campo magnético também de campo magnético induzido, porque não foi produzido por uma variação de corrente elétrica. Então perceba que a variação de um campo elétrico produz um campo magnético, e o contrário também é verdade, a variação de campo magnético produz um campo elétrico. Então, um alimenta o outro. E é assim que uma onda eletromagnética se propaga, né? Variando o campo elétrico, gerando campo magnético, e o inverso também acontecendo. Então está faltando só aqui colocar a lei de Ampère. 4, 5. Não. 5. B escalar ds é igual a μ0 e Então, se nós temos um fio condutor, né, passando uma corrente por esse fio ele vai gerar um campo magnético B ao longo desse fio, né, com a direção dada pela regra da mão direita. Aqui o polegar no sentido da corrente e os dedos se curvam no sentido do campo magnético. Então, esse campo magnético é o campo magnético proveniente da carga elétrica. Assim como nós temos para o campo magnético, nós temos a lei de Ampère e nós temos a lei de Biot-Savart também, que nos ajuda a determinar o campo magnético a partir de cargas em movimento, a partir de uma corrente. Também nós temos a lei de Gauss. Cadê ela? Para campos elétricos. E temos também a lei de Coulomb. Lembra a lei de Coulomb? Que o campo elétrico é igual a carga ou produto das cargas dividido pelo quadrado da distância.
lei de Coulomb, então é possível calcular a carga elétrica, ou a lei de Coulomb e a lei de Gauss são equivalentes, em princípio, né? E aqui também a lei de Ampère ou a lei de Biot-Savart também são equivalentes, né? Mas na hora de organizar as equações de Maxwell, né, a gente utiliza aquelas que são mais convenientes. De modo que, aqui nesse caso, nós juntamos essas duas equações aqui, ó, a lei de Ampère e a lei de Maxwell, em uma única equação. Porque um campo magnético ele pode ser produzido pela variação de um fluxo elétrico, mas ele pode ser produzido também por uma corrente elétrica. E aí então nós teremos a seguinte equação. O que é a equação de Ampère e Maxwell. Ok? Então vamos, para sintetizar tudo isso, nós sintetizamos então as equações de Maxwell nestas 4 equações. A lei de Gauss para campos elétricos, a lei de Gauss para campos magnéticos, a lei da indução de Faraday, né? A variação de um campo magnético gera um campo elétrico. E a lei de Ampère e Maxwell, onde a variação de campo magnético gera a variação de um campo elétrico, né, gera um campo magnético induzido, e uma corrente elétrica também gera um campo magnético. Ok, gente? Então é isso. Até mais.